Boa noite a todos. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Estamos falando com Salomão. E Salomão, inspirado por Deus, falando conosco. Eclesiastes 8, do versículo 1 ao versículo 17. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de se suceder. E como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há altas nesta peleja. Nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso eu vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isso não tem sentido nenhum, é uma vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias lhe prolonguem, eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso não tem sentido. É uma vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber, alegrar-se, pois isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para a descobrir. Não a entenderá e, ainda que diga o sábio que virá a acontecer, nem por isso poderá achar.
Muito bem. O nosso irmão Salomão, o pregador, na última vez que falamos com ele, ele nos disse que nós deveríamos andar com Deus. Que o conselho era o seguinte: Deus fez o homem reto, mas falando num linguajar popular, o homem mete a mão em cumbuca. As pessoas ficam metendo as suas mãos em cumbuca, e aí, na palavra de Salomão, é o seguinte: é as astúcias, são os caminhos maus, são os caminhos errados, são as pretensões que nós temos na nossa vida. E aí ele nos chamou a andar com Deus. Olha, ande com Deus. E aí nós fomos ler lá sobre o nosso irmão Enoque, que foi, Deus o tomou para si. E por que que Deus o tomou para si? Deus o tomou para si porque ele andava com Deus. Ele andou com Deus. E ele está com Deus. E o nosso irmão Salomão vem falando ao nosso coração. Por isso diz as Escrituras: deixe o homem o seu caminho perverso, o seu caminho de perversidade, e se arrependa. Isso é Isaías 55. Nós ouvimos também e lemos, quando Jesus ele diz: vinde após mim, tomai sobre vós o meu jugo, eu sou o caminho, vem e segue-me. O nosso Deus está nos chamando a uma caminhada junto com Ele. Uma caminhada nos caminhos eternos. Me coloca de novo, Senhor. Vê se há em mim um caminho mau. E me coloca no caminho eterno. Salmo 139. Me traz de volta, Senhor, a trilhar os caminhos da Tua vontade. Porque esses são os caminhos retos. E o que é a sabedoria? Disse o nosso irmão Salomão. O nosso irmão Salomão diz que sabedoria é você ter um entendimento simples, de que Deus está certo. E que o homem não pode contender com quem é mais forte do que ele. A palavra de Deus está nos chamando a essa caminhada. E agora, quando nós lemos o capítulo 8 do livro de Eclesiastes, e aí e agora? Tem um rei, tem os súditos, tem aqui um monte de personagens aqui aparecendo, palavras ao coração. E aí o que nos chama a atenção é o seguinte: o que Salomão, o pregador, o rei de Jerusalém, o homem sábio, ele quer transmitir, nos ensinar e nos instruir, é que um dia, ontem, hoje ou amanhã, nós vamos ter um sentimento, um sentimento de que nós somos os bobos. Um sentimento de que você é bonzinho demais. Um sentimento, um dia desses, ou ontem, ou hoje, ou amanhã, talvez você vai ter esse tipo de sentimento e de entendimento. Que o crime compensa, que vale a pena andar nesses caminhos de crime, ser um criminoso. E o dia de hoje é um dia bem assim especial para a gente falar disso. E quem sabe, um dia desse, nós já tivemos esse tipo de entendimento, já fomos tomados por essa questão. Deixa de ser bobo, deixa de ser trouxa. Você tem que entender que o crime compensa. Que andar como este mundo anda, compensa. O Salomão, ele falou sobre isso aqui no capítulo 8.
E como é que ele chegou nessa conclusão? Versículo 10 do capítulo 8, olha só. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo do que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isso não tem sentido. Salomão disse assim, quando o perverso morre, ele vira bonzinho. Todo mundo, quando morre, vira bonzinho. Você vai no funeral, ninguém vai falar mal do morto. Ninguém vai falar o que realmente ele é, e o que realmente ele fez. Todo mundo fica bonzinho. E aí o Salomão diz que o perverso, quando morre, tem sepultura para ele, tem sepultamento, ele passa a ser o bom. E aqueles que frequentavam os lugares santos foram esquecidos. Ninguém nem se lembrou de ir no funeral deles. E aí o Salomão está dizendo assim, não estou entendendo isso, parece que ser perverso vale a pena. Parece que ser maligno, parece que ser desobediente, parece que ser corrupto, parece que ser criminoso. Vale a pena ser, porque, poxa vida, o criminoso passou a ser bonzinho, agora ele tem até uma sepultura, vai todo mundo lá no velório dele, faz aquela carreata, um monte de gente chorando, porque ele agora é a melhor pessoa do mundo. Mas aqueles que frequentavam os lugares santos, como Jesus um dia disse para os homens, quando eles começaram a julgar Jesus, Jesus disse assim, olha, vocês cansaram de me ouvir pregar. Mas agora Jesus foi tratado como quem? Malfeitor. Foi maneteado, amarrado. E talvez esse sentimento um dia passe pelo seu coração. Ou você entenda que essa vida de crime, que essa vida de coisas ruins, que essa vida de mau caminho, que você então intenta em levar, parece que está dando tudo certo, parece que tudo está indo bem, as coisas até melhoraram. É mesmo, mas isso não é de Deus não, irmão. Coisa perversa não é de Deus. Coisa maligna não é de Deus. Caminhos tortuosos não são de Deus. Mas o Salomão está dizendo, o pessoal que ia lá na igreja, ninguém vai nem no velório deles. Eles morrem. Mas o injusto tem uma carreata atrás deles. Capítulo 8, versículo 14. Olha só como que ele chegou nessa conclusão. Veja bem. Ainda há outra vaidade. Que sobre a terra, justos que recebem segundo as obras dos perversos, e perversos que sucedem segundo as obras dos justos, digo que também isto não tem sentido nenhum. Quando você olha para o justo, ele está sendo castigado. Quando você olha para o perverso, ele está nadando de braçada. Aí você fala assim, poxa, não tem sentido esse negócio. Peraí, o que está acontecendo? E aí parece que o criminoso ele leva vantagem. O mentiroso, o criminoso, o omisso. Parece que ele está bem, está tudo funcionando, tudo dando certo na vida dele, ele tem um monte de coisa. E aí você olha e fala assim, rapaz, parece que o negócio lá do crime dá certo, funciona. E o justo está perecendo. O justo está recebendo o castigo que era para ser para o criminoso. Então por isso que o Salomão chegou na conclusão de que um dia essas coisas vão passar pelo nosso coração. E é bem provável que isso aconteça conosco mais dia ou menos dia. Seja em qualquer campo, em qualquer área da sua vida, em qualquer momento, isso possa vir a acontecer como o salmista, Salmo 73. Abra sua Bíblia. Salmo 73. O salmista do Salmo 73... o Salmo de Asaf, olha, ele entrou quase em parafuso. Versículo 2.
do Salmo 73. Quanto a mim, porém, quase resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu julgava, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que cinge como um colar e a violência que envolve como um manto. Olha só, meus irmãos, o salmista olhou e falou assim, olha, o perverso está nadando de braçada. Então o criminoso, a pessoa que não tem um entendimento do reino de Deus, ao olhar para este mundo e todas as corrupções, as maldades e a própria vida e aquilo que nós vamos fazendo que não está de acordo com a vontade de Deus, são crimes que nós cometemos contra Deus e sua palavra, e as coisas vão dando certo e a gente vai achando que isso é de Deus, irmão. Isso não é de Deus, irmão. E o Salomão está dizendo assim, olha, apesar de você olhar e ver uma coisa, o crime não compensa. A mentira não compensa. O engano não compensa. Apesar de você olhar e ver que está dando certo, está indo para frente, está funcionando. Ah, é? Mas não é assim que funciona. Eclesiastes capítulo 8. E aí dentro dessa sensação, desse sentimento, não é? De olhar e ver as coisas e falar assim, puxa vida, eu não estou entendendo isso. Como é que pode ser um negócio desse? E aí quando você entra por esses caminhos de crime, esses caminhos de achar que você é bobo, ou que você é trouxa, ou que você é bonzinho demais, e que não compensa ser assim, que não compensa ter essa natureza, que não compensa ser esse ser. E aí o Salomão diz, não compensa ser criminoso, bandido. Eclesiastes capítulo 8, versículo 3 e versículo 4. E quando você tem esse tipo de sentimento, a primeira coisa que você quer fazer é sair da presença da autoridade. É sair da presença daquele que é o rei, daquele que tem a palavra suprema. Olha só, não te apresses em deixar a presença dele, não te obstines em coisa má, não entra por esse caminho mau. Olha, a coisa que a gente tem mais pressa é de sair diante da presença de quem a gente chega perto e aquilo nos incomoda a vida, porque não partilhamos das mesmas coisas. Não partilhamos do mesmo entendimento, não partilhamos do mesmo tipo de vida, não estamos partilhando da mesma caminhada. Então por isso que eu estou com pressa de sair da presença. Ao passo que Adão, quando ouviu a voz do Senhor, ele não teve pressa de sair da presença, ele logo foi se esconder. Como se pudesse se esconder de Deus. Ou fugir da sua presença. Não te obstines. Não seja uma pessoa obstinada no caminho mau. Versículo 3. Porque ele faz o que bem entende. Versículo 4. Porque a palavra do rei é a autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quando nós entramos nesse caminho de obstinação, essa sensação, quando nós seguimos esse caminho que o crime compensa, que essa vida, meus irmãos, aí levada como um criminoso, diante de Deus, diante dos homens deste mundo, diante das sensações e dos pensamentos malignos que acabam tomando conta de nós, a única coisa que a gente tem pressa é sair da presença do rei.
Essa é uma sensação. Versículo 12, versículo 13, do capítulo 8. Versículo 11. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. E sabe por que nós temos a sensação de sair da presença do rei, de entender que o crime compensa? É porque você não vê logo, de imediato, o mal, a má obra, sendo punida. E quando você não vê a má obra sendo punida, você continua no caminho mau. Porque você vai vendo que não tem ninguém para te punir. Você tem a sensação de que tudo que você está fazendo não vai ter punição. Pois é. Essas são as nossas sensações do nosso coração. Eu vi, diz o livro de Eclesiastes, eu vi que a sentença logo, ela não se cumpre da má obra. E o coração dos filhos dos homens, então, inteiramente dispostos a continuar no quê? No mal. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 8. Lá perto do livro de Daniel. Oséias. Oséias, capítulo 8. Então, nosso irmão Salomão, ele está falando conosco. O crime não compensa. Apesar de você olhar, ter pressa para sair da presença do rei, tá com o coração olhando, mas não tem ninguém para me punir, não tem ninguém para colocar sobre mim ali um castigo e a punição. Então aí o coração do homem se atenta mais ainda ao mal. Oséias, capítulo 8, versículo 7. Porque semeiam ventos. E hoje é uma semeadura. Hoje você está semeando. Mas um dia, meus irmãos, nós teremos que colher o que plantamos. E aí o Oséias, ele disse assim para o povo de Israel: porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-lo-ão os estrangeiros. O Oséias está dizendo assim: olha, vocês estão plantando, mas parece que está dando tudo certo, pastor. É, mas um dia vai vir a chuva. E aí não vai dar certo mais. Para todos os corruptos, parecia que estava tudo dando certo. Até o dia que não vai dar mais certo. É assim que funciona, irmãos. O crime não compensa. O caminho mau não é o melhor. Pode ser o mais atrativo aos olhos. Pode parecer que não tem punição rápida. Pode ser que isso nos traga o coração a sair logo da presença do rei e nos obstinar cada vez mais nesse caminho de maldade. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. 1 Samuel capítulo 15. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 15. Então você vai vendo que os nossos corações, a nossa vida, o nosso irmão Salomão, ele vai trabalhando, falando conosco e vai nos dizendo assim: apesar de você olhar e ver que parece que não é muito bom ser o justo,
que não é muito legal ser conhecido como bobo, como trouxa, como bonzinho demais. Capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando você quer sair da presença do rei, quando você quer se obstinar no caminho mau, quando você entende que não há julgamento sobre aquilo, quando você vê o perverso sendo visitado e o justo sendo esquecido, quando você vê o justo recebendo o castigo de perverso e o perverso recebendo aquilo que era para o justo. E aí cria no coração uma rebelião. E aí a Bíblia diz que rebelião, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Rebelião contra Deus, irmãos, é rejeitar a sua palavra. Rebelião contra Deus é quando você está querendo, na verdade, a distância do rei. Você não quer essa palavra de autoridade suprema sobre a sua vida. Você contempla as coisas deste mundo e olha assim, não compensa ser um cordeirinho, não compensa ser ovelha. O que compensa mesmo é ser lobo. É isso que o Salomão está tentando falar ao nosso coração. É isso que ele está tentando trazer a nós. O crime não compensa, irmão. Eclesiastes, capítulo 8. Versículo 2 e versículo 5. No capítulo 8, versículo 1, ele diz quem é o sábio. Quem é como o sábio? Ele fez a pergunta. Quem é como o sábio? Versículo 1. Quem sabe a interpretação das coisas? Quando você conversa com o sábio, pergunta uma coisa, sabe alguma coisa, ele reluz o rosto. Versículo 2. Então o que é ser sábio? O que é ser como o sábio? Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Você quer ser como o sábio? Observa a palavra de Deus e lembra do juramento que um dia você fez diante de Deus, de honrá-lo, de servi-lo, de amá-lo, de obedecê-lo. Lembra dessas coisas. Versículo 5. Quem é como o sábio? Quem é como o sábio? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Versículo 8. Capítulo 8, versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Que coisa, irmãos. Tem tempo e modo para todas as coisas. Tem tempo de falar as coisas e do modo correto. Tem tempo de viver as coisas e do modo correto. Presta bem atenção. Quem é o sábio? Quem é como ele?
O sábio é aquele que tem um coração voltado aos mandamentos, à palavra do Senhor, ao seu Senhor. E o sábio entende que tem tempo e modo. E por que que o crime não compensa? Vamos ler antes disso, 1 Reis, capítulo 3. Livro de 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. O nosso irmão Salomão está nos trazendo a essa caminhada da sua palavra ao nosso coração. Capítulo 3 de 1 Reis, versículo 9. O que o pregador queria de Deus quando ele teve a oportunidade? Pede. Deus diz a ele assim, pede. E aí no versículo 9 ele vai falar o que ele quer. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras, versículo 10, agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Quem é como o sábio? O coração do sábio está voltado ao mandamento, à ordenança, à sua palavra, à obediência. Eclesiastes capítulo 8. E aí o Salomão, escrevendo o Eclesiastes, ele diz assim, eu quero falar para vocês por que o crime não compensa. Apesar de você olhar e achar que está dando tudo certo. O crime não compensa. Versículo 15, olha só. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Então Salomão ele diz assim, o crime não compensa, porque o criminoso, apesar dele ter muitas coisas, ele ainda não tem o quê? Alegria. Contentamento. Ele não consegue sentar na sua casa e comer e beber do descanso e do fruto do seu trabalho, que Deus lhe dá, porque ele é criminoso. Então o que falta para o criminoso? Comida? Não, comida ele tem bastante, ele tem iguarias. Ele tem bom prato na sua mesa. Ele tem comida de todos os tipos. O que falta para o criminoso? Um bom vinho. Ele tem vinhos e bebidas a escolher, mas todas elas, toda a sua comida, toda a sua bebida, não tem gosto e nem sabor nenhum, porque não tem alegria. O crime não compensa. Você bebe e não tem gosto. Você come e não tem sabor nenhum. O pecado embota o paladar, os olhos, o coração, a alma. E por mais que você coma, e por mais que você beba, você não tem gosto e nem sabor de nada na sua vida. Porque o crime não compensa, irmão. Provérbios capítulo 5.
Não adianta ter muita coisa para comer e beber, se não tem gosto nenhum, não tem alegria, não tem a satisfação da comunhão da mesa. Não entendeu isso ainda, irmão? Capítulo 5, versículo 4. Olha só o que Salomão diz com as coisas deste mundo, como é que elas são. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Não tem gosto, não tem sabor, perdeu o paladar. Pode comer e beber de tudo que você quiser, do crime não compensa, não satisfaz, não traz alegria, não tem contentamento, não, porque isso, Salomão diz, não vem de Deus. Não vem de Deus. Mateus capítulo 5. Mateus 5. Hoje é um dia perigoso. Mateus capítulo 5. Jesus, no versículo 13, disse algo assim bem interessante, irmãos. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aquilo que não te dá sabor, aquilo que não te traz gosto, aquilo que não te traz comunhão, aquilo que não te preserva, aquilo que não te aconselha, aquilo que não te instrui, aquilo que não te consola, é aquilo que não te dá sabor. E você pode ter mesas de iguarias e bebidas e festas e o que você quiser, do crime não compensa. Não tem sabor, não serve para nada. Por isso que Salomão diz, eu exaltei a alegria. Alegria do quê? De sentar na minha mesa. E quando o alimento ser colocado em cima dela, eu ver Deus. Eu não ver o meu sofrimento do serviço. Ai, que sofrimento. Não, irmão. Eu ver Deus. Quando eu parar de ver Deus, aí eu fico desse jeito. As coisas vão ficando complicadas na nossa mente, irmão. Sabe por quê? Porque a gente se meteu em muitas astúcias. E aí a gente vai achando que a nossa vida de crime vai ser compensado e está dando tudo certo. E aí você para reparar. Não tem sabor, não tem gosto, não tem vida, não tem alegria, não tem nada. Salmo 4. Abra sua Bíblia no Salmo 4. Salmo 4. Versículo 7.
mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Por que a alegria deles? Leia o versículo 7. Quando lhes há fartura de cereal e de... Tem muito que comer e que beber, irmão, mas não tem alegria. Mas o salmista diz: quando eu ponho a minha cabeça no travesseiro, eu durmo em paz, Senhor. Durmo sossegado. Porque quando eu olho para a minha mesa, eu estou vendo o Senhor. O caminho do crime embota os nossos olhos, o nosso paladar, o nosso sentido. Em paz me deito, logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O crime não compensa, irmão. Apesar de você olhar e ver diferente, mas não compensa. O prazer não está em cometer os crimes contra Deus e contra o próximo. O prazer está na obediência. Porque Deus tem prazer em quem obedece. Eu tenho prazer não em sacrifícios, versículo 22 do capítulo 15 de 1 Samuel. Eu não tenho prazer em sacrifícios, mas que obedeçam a minha palavra. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 103. Eu não tenho pressa de sair da presença do meu rei. Sabe por quê, irmão? Verso 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Eu tenho prazer em ouvir a palavra de Deus. Eu quero me assentar e ouvir. Como a Maria sentou aos pés do Senhor e começou a ouvir tudo que o Senhor tinha para falar para ela. Quem é como o sábio, que olha o mandamento, guarda, que consegue ver Deus em tudo? Jesus, ao falar sobre isso, irmão, ele diz assim: vocês estão vendo as aves do céu? Vocês olham as aves do céu? Elas plantam, colhem, e aí quando chove, ou quando não chove, você vai ver o passarinhozinho lá, ave do céu, tomando seu banhozinho e tomando a sua água. O Pai Celestial as alimenta. Vocês conseguem ver Deus no lírio dos campos? Porque eu digo para vocês que se vocês não conseguirem ver Deus nas coisas da sua vida,
Vejam Deus no passarinho, que Deus alimenta ele. Ele não trabalha, ele não planta, ele não tem plantação, ele não tem trator. Veja o lírio do campo, veja Deus. Olha, Deus vestiu o lírio do campo, mais belo do que Salomão, com toda a sua riqueza. Você não vê Deus. Eclesiastes capítulo 8, versículo 16 e 17, estamos quase terminando. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia e nem de noite vê o homem o sono nos seus olhos. A pessoa passa a não ver mais nada, irmão. Tudo que ele vai ver não é Deus. Quando você lê o Sermão da Montanha, irmão, lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 8, Jesus disse assim: bem-aventurado os pacificadores, porque eles verão, quem, irmão? Verão a Deus. Você vai passar a ver Deus em tudo na sua vida. Versículo 17 do capítulo 8. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender. Quando você olha que o crime compensa, é claro que você não vai compreender nada. Você pode investigar tudo, mas não vai saber de nada. Porque você não consegue ver Deus. Não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não entenderá. E ainda que diga o sábio que virá acontecer, nem por isso poderá achar. Eu quero encerrar lendo Jó 42, versículo 1. Livro de Jó, antes do livro de Salmos, Jó. Jó 42. Versículo 1 ao versículo 6. Então Salomão está dizendo: o crime não compensa. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos, eles conseguem te ver, Senhor. Porque agora eu vejo Deus em tudo na minha vida. Por isso, Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz: quer você coma, quer você beba, tudo que você venha fazer, faça para a glória de Deus. Versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo no pó e na cinza, Senhor. O dia que eu penso que ser criminoso é bom. Eu me arrependo no pó e na cinza
quando eu quero sair da sua presença o mais rápido possível. Eu me arrependo no pó e na cinza, Senhor, quando eu não quero ouvir o seu mandamento, a sua palavra suprema. Eu me arrependo no pó e na cinza, quando eu não consigo ver o Senhor em tudo na minha vida. Eu me arrependo, Senhor. O crime não compensa. Então o dia que passar pelo seu coração, não vale a pena ser bobo, trouxa ou bonzinho demais. O crime não vale a pena. É amargo. Não tem gosto, nem alegria, nem sabor. Não tem vida. Por isso Jó diz: eu me arrependo no pó e na cinza.